Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, e hoje, gente, o dia está péssimo para iniciativas, o clima, o ritmo muito atrapalhado, é um dia que você tem que ter atenção nos assuntos que você for lidar. O ritmo já está atrapalhadão, o Mercúrio vira a direção, ele estaciona, né? Bem às 14h35, e a Lua, que ingressou em Capricórnio na madrugada às 4h18, está seguindo para oposição com o Sol às 20h56, que é o momento da fase cheia. Aliado a isso, ontem nós tivemos às 16h29 Marte ingressando em Gêmeos e ele já está na quadratura com os nodos, vai chegar exata, né, nas quadraturas exatas nessa semana, e é bem ruim porque Marte já tem esse tema de agressividade e quadratura aos nodos são indicações mais desastrosas, acidentais, elas são muito destruidoras, principalmente com o nodo sul. Bom, hoje o clima ele é péssimo para os inícios, principalmente para os temas de Mercúrio que envolvem o trânsito geral. Ele já é uma própria indicação de um clima diferente para a segunda-feira, bem estagnado, né? E também para os assuntos que envolvem campo médico, que é um tema de Mercúrio, campo contábil, campo comercial, para assuntos relacionados a estudos, por exemplo, conversas, mensagens, sinais, o trânsito nas ruas, né? Os meios de transportes também. Tudo isso fica muito bagunçado, bastante, com uma configuração estagnada pelo movimento retrógrado e ao mesmo tempo recebendo esse movimento de Marte com os nodos que é um pouco agitado, né? Então não acho que o dia seja só paradão, não, né? Tem uma dinâmica meio estranha, muito diferente, que requer atenção. E também o fato da oposição Lua-Sol. A Lua tá fraca, ela tá no ponto de detrimento. O Sol está em Câncer, está recebendo, a Lua ajuda um pouco a amenizar a natureza da oposição, né? O que ajuda a Lua, porque a Lua cheia é o ponto máximo de visibilidade da Lua. Vai pegar o eixo da casa 11, Lua, né? E o Sol na casa 5. Essa dinâmica diplomática, ela fica na pauta dos 15 dias e é para vários assuntos, né? Primeiro, a gente tem aqui próximo a questão da Venezuela e o Brasil está participando, né? Em auxílios e tal. Mas tem outros temas envolvendo diplomacia que podem entrar na pauta desses 15 dias, como a gente sabe que nas dinâmicas com os Estados Unidos, essas questões e outros países também. Então a gente vai ter uma jogada pegando um pouquinho desse tema. Não é boa segunda-feira no sentido eletivo para nenhum tipo de assunto, gente, porque quando for 14h35 o Mercúrio estaciona, já começa que todo dia, porque ele tá com a velocidade basicamente zero, 14h35 fica zero mesmo, e depois ele vira e vai ganhando muito lentamente em um pouquinho de velocidade. Então hoje ainda ele fica super lento, e essa lentidão para iniciativas é ruim porque você carrega isso para o que você inicia. Então é um dia para a gente ter cuidado com esses temas relacionados a Mercúrio. Não tenta aplicar nenhuma mudança grande. Se você tiver que mandar uma mensagem para alguém, se tiver que buscar alguma informação importante, dados, assim, tem cautela. Se tiver que reparar coisas, fazer exames também, fique atento. Geralmente o movimento retrógrado ali é a indicação de atrasos, né? Ainda mais envolvendo Mercúrio, que pega muita coisa assim do trâmite diário. Para essa questão de jogo, né? Muitas pessoas falando em ficar empate, né? O 0-0 e depois ir para a prorrogação. Eu penso, é possível, sim. Eu penso até que tem muita estranheza, porque como o Mercúrio ali é um indicador técnico e também a gente tem Marte em grau inicial nas quadraturas com os nodos, hoje pode ser um dia assim, nos jogos e no clima geral, de estranhezas. Por exemplo, em jogos, às vezes essas questões de foi falta, não foi falta, foi pênalti, não foi pênalti, foi gol, não foi gol. Então, muitas vezes essa atrapalhação em termos do julgamento, né, da percepção do movimento ali, né, da dinâmica do jogo. Então pode ser bem esquisito mesmo, né? Não é só o jogo do Brasil e Japão, tem outro jogo, né? Então essa dinâmica nos jogos ela fica assim um pouco nesse sentido, porque se fosse só o Mercúrio virando a direção, estacionando e o resto do céu tivesse mais equilibrado, eu até iria mais para esse campo do 0-0 e para prorrogação. Mas a gente tem essa questão de Marte em Gêmeos na quadratura com os nodos, e Marte em Gêmeos é bem barulhento, né? Também o Júpiter amanhã já vai virar para Leão, né? Então vai ser 22h52. Então o movimento final hoje do dia é a oposição Lua-Sol 20h56, e aí o Júpiter ingressa em Leão amanhã às 2h52. Então ele tá assim no último passinho ali no signo de Câncer. E vamos pegar o Júpiter virando
para Leão é o momento que a Lua está se aproximando de quadratura a Saturno. Então vem a segunda toda completamente fora da caixinha. Hoje é um dia completamente estranho, né? E aí você deve ter atenção para as iniciativas e no clima geral também, né? Com as coisas que você for fazer, para não ter atraso, não ter problemas, né? Com documentos, papéis, formações, essas coisas de campo mais técnico e procedimental. Por exemplo, hoje é um dia ruim para mudar procedimento das coisas, mudar caminhos, assim, sabe? É um dia ruim. O Mercúrio, ele não tem um tema muito grandioso, ele é um dos astros mais rápidos junto com a Lua, então ele está relacionado mesmo com coisas assim bem cotidianas, tá? Então vamos ter atenção hoje, aí amanhã a gente volta para falar mais do Júpiter em Leão e da Lua quadratura a Saturno, mas essa semana não tem muitos momentos, ela tem poucos momentos bons. Então nós vamos pegar terça ruim, quarta-feira também vai ficar bem ruim. A quarta nós vamos ter vamos dizer assim, um pedacinho assim do final da tarde em diante que cria um pouco de vibração, mas com Marte, mas Marte vai estar muito próximo dos nodos. Então segunda, terça, quarta tá ruim. Quinta-feira tem um pouco de facilidade, alguma coisa mais amena. É uma semana muito ruim para iniciativas, não só pelos movimentos, né, mudança de Marte, de Júpiter e o Mercúrio retrógrado, mas porque a configuração dos aspectos, todos os aspectos, vem bem ruins. A gente tem poucos aspectos bons, muito poucos, tá? Então, hoje, essa semana aí, cautela, vai com um passo de cada vez, não chuta muito alto, não. Então, uma ótima segunda para vocês e até amanhã.